Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Cabeça de Juiz. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e esse podcast nasceu da ideia atrelada àquela frase popular, né? Quem nunca ouviu dizer que cabeça de juiz é igual fralda de neném, ninguém sabe o que pode encontrar lá dentro. E para te ajudar a desmistificar, saber o que existe na cabeça de juiz, eu trouxe aqui hoje dois convidados, dois grandes amigos, dois grandes magistrados e hoje um pouco diferente, são magistrados da Justiça do Trabalho. Então você vai poder saber o que se passa na cabeça de dois juízes do trabalho, assim como na minha, no que diz respeito à sala de audiência. A gente vai falar das principais diferenças e as principais semelhanças das audiências da Justiça Comum e as audiências da Justiça do Trabalho. Primeiro eu queria apresentar para vocês, do meu lado direito aqui está o Christian, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Christian, e do meu lado esquerdo está o Boris, dois grandes amigos, magistrados já de longa data, que também estão aí fazendo um trabalho nas redes sociais, compartilhando conhecimento e ajudando aqueles que querem ganhar mais experiência. Primeiro, Boris, dá um alô pra galera aí, é um prazer ter você aqui com a gente. E aí, Zé, tudo bem, cara? É ótimo, adoramos o convite, né? Tudo bem, pessoal? A gente sempre procura participar das iniciativas que o José faz, a gente também dá uma força no Audiências Online, somos amigos de longa data, e a gente procura disseminar os conhecimentos da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho tem uma imagem que por vezes assusta, os procedimentos variam bastante, e quando a gente tem a oportunidade de falar e de mostrar a nossa linguagem, fica muito bacana pra gente se sente muito agradecido da oportunidade aí, Zé. Legal, obrigado por estar aqui. Christian, você também dá um alô pra galera e é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é nosso, Zé. Tudo bem, pessoal? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, Zé, que uma pessoa que compartilha seus conhecimentos. Nós também da Liga Trabalhista gostamos de compartilhar toda a nossa experiência na sala de audiência, experiência na Justiça do Trabalho. E este aqui, para mim, é um momento único, um momento especial, e tenho certeza que todo mundo vai gostar. Legal, valeu. Bom, nosso objetivo é falar, então, trazer aqui para quem está nos acompanhando, especialmente para quem está na lida da advocacia, um grande problema. As pessoas, principalmente o advogado no começo de carreira, ele costuma ter muito medo de participar da audiência, né? Tem muita insegurança, tem gente que não dorme quando tem uma audiência, né? Tem gente que passa mal, e não são poucas as pessoas, né? É claro que o advogado recém-formado, ele tem muito pouca culpa nisso, né? Eu vejo que o maior culpado disso tudo é o nosso sistema de ensino. As pessoas não estão preocupadas com a prática antes de ir para a prática. As faculdades não conseguem dar a prática como deveria. Não conseguem mesmo, ainda não pensaram no esquema em que fosse possível treinar, como há, por exemplo, na faculdade de medicina. O cara sai da faculdade de medicina, ele tem que ficar lá na residência 2 anos treinando. É claro que ele já faz uma outra cirurgia, mas ele está treinando, está sendo avaliado, está fazendo prova, e no direito não há isso. O cara sai, tira a carteira da OAB, no outro dia ele já vai para a sala de audiência. Eu queria começar falando sobre esse medo, tá? Eu gosto de falar para quem me acompanha, esse medo, se ele não for superado, ele pode inviabilizar uma carreira. Sim, com certeza. Realmente precisa se preocupar com isso. E aí eu queria começar jogando a bola aí para vocês. Eu observo muito, tá? É nítido, dá pra gente perceber de cara quando um advogado chega para fazer uma audiência e ele não tem experiência. Aquilo lá para ele é uma grande novidade. Vocês percebem isso também, Boris? Como é que é a sua percepção? Aí com, sei lá, acho que você deve ter mais de 15 anos já de magistratura. 15 anos de magistratura. 15 anos de magistratura. Agora estou completando já. Quando você tá lá na sala de audiência, dá para ver no olho da pessoa a falta de experiência, o medo? Você percebe isso no dia a dia? Zé, você vai lembrar que a gente tinha um professor na faculdade que ele falava que o pior ano da faculdade era o 6º ano, que quando a gente cai na prática, que a gente está ali no dia a dia, que não tem colega para socorrer, professor para socorrer, é o pior ano que a gente enfrenta da faculdade. É justamente quando a gente já pegou a carteira da OAB e vai para a sala de audiência. E é nítido isso, realmente. Você vê advogados que não conseguem formular a pergunta, não conseguem ajeitar o raciocínio sequer para conseguir se expressar numa audiência, né? E isso a gente percebe, esse pânico, esse nervosismo, até mesmo algumas vezes um nervosismo quando você se dirige a ele acaba
até perguntando para o cliente, e aí, o que você acha? Quando deveria ser o contrário, né? Agora, a gente precisa fazer uma meia-culpa também. Eu lembro que quando eu entrei na magistratura, eu não tinha experiência nenhuma na sala de audiência. Eu devo ter feito muita cagada também. Agora, a grande diferença é que a cagada do juiz, o tribunal ainda pode consertar. Né? Exatamente. E a cagada do advogado, ninguém conserta. Às vezes ele faz o cliente perder um direito, e é por isso que a sala de audiência é um tema que eu sempre escolhi falar, porque é onde eu gosto de dizer, é onde o filho chora e a mãe não escuta. Ele não tem a quem se socorrer. Ele não tem como, ó, juiz, espera um pouquinho que eu vou ligar lá pro escritório para saber o que eu falo nessa hora, que pergunta que eu faço. Então, se você não tem essa preocupação e você ainda não tem uma larga experiência, pode começar a se preocupar. E eu falo para você se preocupar pro seu bem. Não é simplesmente para te pôr medo, para te impor terror. Christian, uma coisa que eu vejo na prática, eu sinto na prática, você acha que um advogado que não tem experiência, que não se preocupa com a sala de audiência, que deixa exalar esse medo, você acha que ele acaba manchando a carreira, a imagem profissional que ele tem, às vezes perante o juiz, perante o advogado da parte contrária? Você acha que ele pode, inclusive, vir a perder cliente aí por não se preparar para a audiência? Zé, eu não tenho dúvida disso, né? E eu sou um pouquinho mais velho que o Boris, de juiz, tenho 22 anos já na sala de audiência, e a gente percebe que pior do que manchar a imagem do advogado perante o juiz é manchar perante o cliente dele, que aquele cliente ia fazer uma propaganda, ia chamar outros clientes, e naquele momento, na sala de audiência, eu vou usar uma expressão que nós usamos muito no Exército, ele colar as placas ali na audiência, para quem não sabe, colar as placas, o computador tem umas placas eletrônicas, quando o cara fica muito doidão, o computador esquenta muito, aquela placa derrete e cola uma na outra e parou de funcionar. Eu já vi advogado iniciante colar as placas em sala de audiência. E travar. O pavor, não era nem medo, já era pavor, porque ele não tinha experiência. Como você falou, as faculdades, você deu o exemplo da faculdade de medicina, a medicina, desde o primeiro ano, o cara já vai lá para o hospital, né? Na verdade, na residência, ele aperfeiçoa aquela ida no hospital. E nós, na faculdade de Direito, ficamos lá 5 anos. Agora que de vez em quando a pessoa tem que assistir uma audiência online ou uma audiência. Mas antigamente nem isso tinha. E hoje, mesmo na audiência online, a pessoa não consegue muitas vezes pegar tudo isso. É muito importante, então, ele assistir 1, 2, 10, 100 audiências online, 100 audiências presenciais para tentar tirar esse pavor que os recém-formados têm na sala de audiência. Legal. Desde quando eu comecei a falar da prática da sala de audiência, eu tratei de tentar identificar quais eram as causas desse medo. Tá? Por que as pessoas têm medo? Uma, é óbvio, a gente já falou, porque eles não são preparados para isso, né? Perfeito. Durante a faculdade, não tem a prática. Agora, a segunda causa do medo é o medo do desconhecido. As pessoas, como não conhecem o procedimento da audiência, e a nossa legislação, ela também não ajuda, né? Porque são vários procedimentos, cada justiça tem uma forma de audiência, e inclusive foi aí que nasceu o tema desse nosso podcast, as diferenças e as semelhanças. E eu queria então começar a falar agora de uma parte um pouquinho mais técnica, mas essencial para você que está assistindo, que é o desconhecimento dos procedimentos. Tá? A depender do direito que está envolvido, do direito que está em jogo, na justiça comum, pode haver diversos tipos de procedimento. E, havendo variação do procedimento, a audiência também pode ser diferente. Eu gosto sempre de citar o exemplo. Então, o cliente te procura com um pedido simples de indenização por um acidente de trânsito, e aí você vai olhar na lei para saber qual é o procedimento que vai seguir. É o procedimento chamado de comum? Ah, não, eu vou para o juizado especial. É o procedimento do juizado especial? Cada procedimento tem a sua previsão legal. Então, o primeiro passo que o advogado tem que dar para ele perder esse medo, para começar a eliminar esse medo, é conhecer os procedimentos. Mas, professor, como é que eu faço para conhecer os procedimentos? Pô, tá na lei. Tá? Ah, mas como assim está na lei? Onde que eu vou procurar? Eu procuro sempre tratar, e eu sempre elenco para os meus alunos, que só na justiça comum tem mais de 30 tipos de procedimento de audiência. Tá? Tem audiência de tudo quanto é jeito, tem gente que acha que só existe audiência de conciliação e de instrução. Acha que só tem esses dois tipos, né? Eu repito, só na justiça comum. E hoje nós ainda vamos falar das audiências da justiça do trabalho. Tem mais de 30 tipos de audiência. Então, conheça cada um dos procedimentos, conheça cada um dos detalhes. E nós vamos, eu vou procurar aqui com os convidados mostrar qual que é a pertinência de você conhecer efetivamente cada um desses procedimentos. Agora,
Na Justiça do Trabalho, Boris, certamente tem mais de um tipo de audiência, né? Eu que sou um absoluto leigo na Justiça do Trabalho, eu sei que lá tem mais de um tipo de audiência. Você costuma ver na prática os advogados confundindo procedimento, e essa confusão de procedimento às vezes acaba acarretando consequência drástica, como preclusão de um direito, por exemplo? Zé, lá na Justiça do Trabalho nós também temos 20 tipos, pelo menos 20 tipos de audiência, digamos assim, e diversos procedimentos. E além disso, tem um outro gravame na Justiça do Trabalho, uma situação que agrava. Tem um dispositivo da CLT que diz que o juiz tem ampla liberdade na condução do processo. E às vezes ele faz formulações diferentes, né? Ele cria procedimentos diferentes para cada tipo de audiência. Procedimentos diferentes, digo assim, numa audiência de rito sumaríssimo, que a princípio seria uma audiência una, o juiz já na intimação, na notificação das partes, na notificação do reclamado, que seria a citação da justiça comum, ele fala, olha, apesar de se tratar de um processo de rito sumaríssimo, nós vamos fracionar a audiência. Então tem a CLT do Boris, a CLT do Christian. Exato. Mais ou menos por aí. Advogado que se lasca. Não, é tudo muito bem informado. E aí passa pela preparação. Perfeito. Né? Não é porque o juiz tem um procedimento diverso, aqui nós temos várias varas no mesmo andar, que às vezes o da primeira vara é diferente da segunda vara, que o advogado vai ser vendido. Tudo depende da preparação dele. Tá, se ele estiver preparado, então, para todos os tipos de audiência, se o Christian fizer de um jeito, o Boris fizer de outro, ele vai saber fazer do mesmo jeito. Já vai estar na notificação. Já fica bem mais simples porque está na notificação. Esse exemplo mesmo que a gente passou para você relacionado ao rito sumaríssimo. Se a audiência é fracionada, ela vai ter aquela característica de audiência de conciliação, uma audiência inaugural. Quantas vezes a parte leva a testemunha no momento que você não vai precisar ouvi-la, e essa informação está na notificação. E aí ele passa vergonha perante o cliente, ou em algumas ocasiões ele não leva, já aconteceu algumas vezes, comigo pelo menos, acho que com o Christian já deve ter acontecido algumas vezes, de chegar o advogado juntamente com a parte na Justiça do Trabalho, a defesa se aperfeiçoa em audiência, o advogado chegar a falar para a audiência de tentativa de conciliação, não sair a conciliação e falar, e agora quando é que eu apresento a defesa? E aí, né, já deve ter passado por uma situação dessa, né? E aí a parte ré se torna confessa, né? Por uma apresentação. Eu posso fazer um contraponto? E pior, Boris, do que quando o advogado, você disse, na audiência sumaríssima, ele chega lá e leva as testemunhas, pior é quando é o rito ordinário, a notificação que a audiência vai ser una e o advogado inexperiente, não leu muitas vezes a petição inicial, não leva as testemunhas. E há situações, aqui no Mato Grosso do Sul, em especial, nós somos aqui juízes aqui no Tribunal da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul, e tenho conhecimento de outros tribunais no Brasil também, há audiências no rito ordinário que são feitas de forma una, ou seja, naquela audiência vai haver tentativa de conciliação, depoimento das partes e oitiva de testemunhas. Mas aí o advogado, você fala, vamos ouvir, tinha que trazer testemunha? Tá, mas deixa eu entender. Aí, qual que é o critério? O critério é a cabeça de cada juiz para ele escolher? É um jeito que o juiz mais se adapta? Porque na justiça comum, se tem algum direito especial, a própria lei traz um procedimento especial, como, por exemplo, a ação de alimentos. Então, o alimento não dá para esperar, não dá para o menor falar assim, ó, vamos esperar 6 meses para uma audiência de instrução, vamos esperar uma contestação. Então, a própria lei fala, a audiência vai ser una. A audiência de alimentos, porque aquele direito envolvido tem uma peculiaridade especial, né? E aí é fácil para o advogado, ele lê lá a Lei 5.078 e fala, ó, todos os atos vão acontecer na audiência, conciliação, instrução, defesa, tudo apresentado em audiência. Ele não tem surpresa. Qual que é o critério, Boris? Qual é o critério que você utiliza? Então, se você tem essa flexibilidade para fazer uma audiência una ou separada, tem algum critério aí? Abre a sua cabeça. É agora que o pessoal quer saber. Como que o Boris pensa na hora que ele vai, bom, essa eu vou fazer una.
é a complexidade dos fatos? Na verdade, Zé, lá na Justiça do Trabalho, a CLT estabelece que toda audiência é uma. Perfeito. Independentemente do rito que ela vai ocorrer, podendo ser fracionada a depender da peculiaridade do caso. O que a praxe nos levou? Porque tem uma outra característica muito importante na Justiça do Trabalho, que difere também da Justiça Comum, que é a acumulação objetiva, né, de pedidos, a sequência de pedidos dentro de uma ação. Normalmente, numa ação indenizatória, na Justiça Comum, você discute a indenização. Na Justiça do Trabalho, você tem uma acumulação de ações. Você discute o adicional de insalubridade, que seria uma ação que fica um pedido. Você tem uma necessidade de perícia, por isso, exemplo. tem necessidade de perícia. Você pede uma hora extra, e aí é outro pedido, outra ação. Uma ação indenizatória, acidentais, danos materiais, danos morais. Então são vários pedidos juntos. Então essa acumulação objetiva de ações, ela levou na praxe, né, e esse é o costume, isso é uma praxe da Justiça do Trabalho, de se fracionar as audiências. Com o tempo, se eu não me engano, foi no ano 2000, foi instituído o rito sumaríssimo, para causas de até 40 salários mínimos, com o objetivo de que se fossem feitas audiências unas por serem mais simples. Assim, se a audiência já era una, não precisava de um novo impositivo legal. Só que o que ocorreu? Mesmo as demandas de até 40 salários mínimos, hoje em torno de R$40 mil, como os vínculos são muito curtos no Brasil, a maioria dos contratos de emprego dificilmente chega a 2 anos, a gente acaba tendo essa mesma acumulação de ações no sumaríssimo. Então, o que a gente procura fazer? Até para garantir a paridade das armas, para que o advogado possa fazer uma impugnação à contestação, que a contestação também não é apresentada previamente, né? Ela pode ser apresentada, segundo a lei, até o momento da audiência. Agora, com o PJE, tem normativos que asseguram a apresentação até 1 hora antes da audiência, ou mesmo oralmente, né? Ou mesmo oral ali, para que a gente assegure essa paridade das armas. Vários juízes fracionam. Alguns juízes, pela peculiaridade da comarca, pelo tipo de ação que tem na comarca, ele acaba definindo, não, eu vou fazer vou fazer todas unas porque eu acho que tem respaldo na lei, aliás, a lei diz isso, né? Então eu vou fazer todas unas. Mas normalmente esse magistrado, quando ele se fixa na comarca, ele fala, olha, daqui para frente será assim, ele avisa a comunidade jurídica. Mas independentemente de você ser daquela comunidade ou não, porque você pode ser um advogado de fora que vai atuar lá, tá tudo na notificação. Sempre a notificação, mesmo se é no rito ordinário, uma audiência una, ela vem escrita, a audiência será una, né? Serão ouvidas testemunhas, traga suas testemunhas independentemente de intimação. Então, sempre se o advogado estiver preparado, né, e o preparado significa, eu costumo dizer que ninguém pode saber mais do processo do que o advogado. Nós, como vocês disseram aqui, nós podemos ser corrigidos pelo tribunal. O advogado, se ele comer bola numa dessa, ele dançou. Então, o critério, na verdade, é do contexto de cada processo. A lei, especificamente, fala que se trata de um procedimento único com audiência única, mesmo no rito ordinário, como no rito sumaríssimo. Então, legal. Mas não pode acontecer de lá na notificação tá dito que a audiência vai ser fracionada e chegar lá na hora o juizão mudar de ideia, isso não acontece? Olha, como você disse no começo, né, cabeça de juiz, mas se acontecer, aí o advogado vai ter que estar preparado. Qual é a postura do advogado? O advogado preparado vai falar assim, excelência, eu fui notificado que a audiência seria assim ou assado e o senhor está fazendo outro procedimento, então eu quero registrar aqui meus protestos, para se garantir, se o juiz não voltar atrás... Porque essa já é uma grande diferença que eu gostaria de falar. Na justiça comum, não há essa história de protesto. Né? Como é que funciona isso na Justiça do Trabalho? Se ele não falar, eu quero protestar,
preclui eventual direito dele, como que ele consegue reverter, então, isso? Na justiça comum, para algumas situações, há o agravo do instrumento. Como é que acontece na justiça do trabalho? Vamos pegar esse caso. O cara foi notificado que a audiência ia ser fracionada, chegou lá o juizão, beleza, fala, não, nós vamos fazer tudo. Cadê suas testemunhas? Cadê sua defesa? Né? E aí, o que o cara faz? Como na justiça do trabalho, o agravo de instrumento, vamos de trás para frente, vamos dizer assim, o agravo de instrumento na justiça do trabalho, via de regra, ele serve apenas e tão somente para destrancar recurso. Então, ele não serve para impugnar as decisões interlocutórias. O protesto, ele seria uma espécie, vamos dizer assim, de agravo retido, digamos. Vamos deixar o caso bem claro nesse caso específico. A CLT determina que o advogado deve alegar as nulidades na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos, tá, na CLT. Então, essa figura do protesto não existe assim escrito na CLT. Você vai protestar, mas gerou uma praxe de o advogado pedir a palavra pela ordem e falar, excelência, a notificação foi feita assim e eu não trouxe a testemunha porque está claramente que a audiência ia ser fracionada. Então eu quero registrar meus protestos. Há um entendimento praticamente quase unânime, mas não unânime, vamos dizer majoritário, que se ele não registrar os protestos na primeira oportunidade que ele tiver de falar nos autos, vai haver a preclusão. Há um entendimento que esses protestos podem ser realizados até o momento das razões finais, que em tese seria a oportunidade de o advogado falar nos autos. Mas o que tem prevalecido, não sei se o Boris tem entendimento diverso, é que, ocorrendo essa nulidade, o advogado deve pedir a palavra pela ordem e registrar os protestos pelo motivo daquele fato, processamento de defesa, porque ele achar razão. Legal, vamos arrematar então. Acho que fica a recomendação para o advogado, principalmente ele que tem menos experiência, recebeu a notificação da Justiça do Trabalho, vai ter que olhar se a audiência é una ou se ela é fracionada. Chegou lá na hora, viu que o juiz mudou aquilo que está na notificação, excelência, eu gostaria de registrar, quero deixar tudo registrado. E aí o advogado vai perguntar, tá bom, mas se o juiz falar que não vai registrar? E aí eu gosto sempre de falar, já fui até criticado por alguns colegas por conta disso, sim, mas o nosso propósito aqui é acadêmico. Nós não estamos com um propósito institucional, não é guerra de instituição, não é perseguição, nós estamos com um propósito acadêmico. E quando você tem um propósito acadêmico, você tem o propósito de arrumar a solução para problemas. Tá? Eu sempre recomendo aos meus alunos que hoje o CPC ele deu autorização para você gravar as audiências. Você pode, você não precisa de autorização do juiz. Você simplesmente pode chegar, colocar seu celular na mesa e gravar. Isso tem autorização expressa. Vocês recomendam que na Justiça do Trabalho o advogado faça a mesma coisa? Porque pensa, se o juiz fala, não vou consignar seu protesto, e aí? Tá só ele e o cliente dele ali, como é que ele vai fazer para provar isso depois? Você vai falar, mas que juiz que vai fazer isso? Nós estamos falando em tese. Estamos procurando aqui pelo em ovo, tá? Vamos fazer de conta que isso não acontece, que isso nunca vai acontecer. A recomendação também seria a mesma, eu falo para os meus alunos, chega já na audiência, se você já sabe que aquele juízo tem um histórico de confusão, e tem, né? Infelizmente, a gente está falando de seres humanos. Sim. Tem seres humanos que são mais fáceis, tem seres humanos que são mais difíceis. Eu falo, chega já e falo, excelência, lá no escritório a gente tem o costume de gravar todas as audiências para deixar registrado. E já deixa gravando tudo. Se acontecer alguma coisa, você tem a prova. Você acha que esse é o caminho também na Justiça do Trabalho? Se o juiz falar, não vou registrar seu protesto, você que se lasque. Olha, eu acho interessante, mas nós temos que tratar todo mundo com urbanidade, com respeito, mas infelizmente esses problemas vão acontecer, né, Zé? E isso ocorre. Eu acho que é interessante, mas eu primeiro solicitaria o advogado, se eu fosse advogado, excelência, eu gostaria mais uma vez insistir. É direito meu. Direito meu. O senhor não vai registrar, então eu vou pedir licença. Não precisa de autorização, evidente, mas educação não faz mal a ninguém. Então eu vou pedir licença, senhor, estou ligando meu celular aqui agora, eu vou passar a gravar a audiência neste momento, porque eu pretendo fazer prova num futuro recurso. Então eu estou gravando a audiência, eu quero novamente requerer então ao senhor que faça o registro dos protestos pelo indeferimento da pergunta. Eu penso assim, né? E sempre, né, Boris, com muita educação. Eu falo que quando você é confrontado na sala de audiência com algum direito que você acha que tem, e às vezes o juiz indefere, o advogado menos experiente ele perde a linha. Exato. Ele quer bater quer gritar. Não, você vai mostrar para o seu cliente que você tem um controle emocional, você vai mostrar para o advogado da parte contrária,
Não, excelência, perfeito. Então, como o Christian disse, eu estou ligando meu celular porque eu preciso fazer prova dessa negativa de Vossa Excelência. Exato. O juiz ele não vai pegar o celular da sua mão, né? Não é louco de fazer uma coisa dessa, eu acredito que não. É esse o caminho, né, Boris? Educação, respeito e coleta de prova. Né? Sem dúvida. E assim, eu vou só acrescer algumas coisinhas sobre o que o Christian falou sobre o protesto, né? Ele, na verdade, ele é como se o Christian disse, é um agravo retido, e o protesto ele seria o antipreclusivo para garantir, né, a arguição de nulidade futura, preliminar de nulidade em eventual recurso. Acho que esse é o grande ponto, dizer, excelência, eu quero protestar, né? O entendimento majoritário é que esse protesto não precisa ser fundamentado naquele momento, mas você consigna ali, mas excelência, eu quero só protestar porque eu não trouxe minha testemunha, porque eu não fui notificado, de maneira bem singela, e você pode renovar isso lá nas razões finais. E aí, como você falou, é uma questão de educação. Tem alguns escritórios que eu já fiz audiência que eles já chegam no início e falam, excelência, não é nada contra o senhor, eu estou aqui lá no escritório, a gente está gravando todas as audiências. Eu, particularmente, né, quem faz a coisa certa não fica... não tem receio da gravação de audiências. Eu, por mim, já requeri para o tribunal mais de uma vez, o Borba, que é nosso companheiro lá na Liga também, acho que o Christian também eu fui o primeiro a fazer gravações. Já requeriu. Nós já requeremos que o tribunal proporcionasse essa gravação de audiências na íntegra para evitar qualquer tipo de contratempo, de transtorno, né? É segurança para todo mundo. Mas se o juiz se recusar, não vou registrar, você pode começar a gravar, ainda existe um outro momento que você pode também fazer, que é as razões finais no processo do trabalho, elas são orais no final da audiência de instrução. Então, se o juiz ele transformou uma audiência que em tese seria inaugural numa audiência de instrução, ele ao final ele protestou. O senhor vai ouvir suas testemunhas? Não vou, não tenho testemunhas, não estava preparado para isso. Tá, vamos encerrar, Dona Excelência, eu quero fazer razões finais. O ideal seria que você pedisse um prazo para que o juiz lhe oportunizasse essas razões finais, as alegações finais. Por memoriais, né? Por memoriais. Dificilmente vai ser concedido. Então, Excelência, eu quero fazer orais aqui em até 10 minutos. Você registra no processo, fica registrado que você não foi intimado para aquele tipo de ato, que você não levou as suas testemunhas para isso, e fica tranquilo. Até este momento, inclusive, você já vai ter começado a gravar a sua audiência, então dificilmente o juiz vai se intrometer. Como você disse, obviamente pode ser que exista alguém que não esteja passando por um dia bom, que cometa algum equívoco, que entre num embate com o advogado. Mas essa tranquilidade, esse tornar-se, aguentar a provocação, aguentar aquela invasão da sua prerrogativa, se você souber receber aquilo e agir de maneira correta, você já sai a passos largos na frente. É o melhor caminho, né? Eu queria dizer até para você que está nos assistindo, que você vê a gente falando a todo momento, o advogado tem que agir assim, o advogado tem que agir assado. O nosso propósito é ajudar aqueles que têm menos amparo, que não tem uma pessoa mais experiente para pedir um conselho, porque, como nós dissemos, o advogado, talvez ele não possa falhar, que se ele falhar ele pode ter prejuízo, mas de maneira alguma a gente está falando num ar que, não, é o advogado que precisa prender, o juiz não precisa. É óbvio que o juiz precisa. Exato. É óbvio que esse é um papel dos tribunais, né, de preparar, capacitar cada vez mais os juízes. E olha, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem de colega falando, assisto seus vídeos, gosto dos seus vídeos. Eu me lembro de uma colega magistrada do Pará, que falou, eu acabei de entrar na carreira, não sabia fazer audiência, estou devorando as audiências online. Olha que legal, né? Um magistrado que, em tese, a pessoa fica pensando assim, ele entrou na carreira, ele vai parar de estudar. Infelizmente tem alguns que têm essa postura, né? Mas um magistrado procurando através dos nossos vídeos. Então a gente fala
voltado para o advogado, mas não com a intenção de dizer que é só o advogado que precisa estudar. A gente fala com a intenção de realmente ajudar aquele que talvez tem menos fonte de ajuda. Tá? E acho que é até um exercício que a gente mesmo faz de de revisitar alguns conceitos, né? Essa história da postura, de você ter postura, uma postura amigável em audiência, uma postura colaborativa, né, uma postura adequada ao Código de Processo Civil atual, a gente trabalha muito na nossa carreira. Eu tive a oportunidade, quando eu entrei, um dos juízes que eu fui aprender a fazer audiência conduzindo foi o Christian, né? A gente assistiu. A mais de carreira que você, né? Os 42. Aí depois eu tive a oportunidade também de trabalhar com 4 turmas de formação de colegas no início, e essa era uma coisa que a gente também na magistratura procura sempre trabalhar, manter a calma, manter a tranquilidade, a urbanidade, e ressaltando, não é que a gente está querendo dizer para o advogado, eu sei tudo, eu vou te ensinar como fazer, é porque muitas vezes quem não tem esse apoio se sente vendido, né, Zé? Ô, Zé, só para esse assunto que a gente está fechando, tá para... E aí a importância daquilo que nós falamos no início. O advogado, e o Boris replicou bem isso, ele tem que saber onde ele está pisando. Ele tem que conhecer o processo. Porque se ele não conhecer o processo, ele não vai nem protestar lá na sala de audiência, porque ele não vai saber se era para trazer testemunho ou não, ele vai achar que está tudo ocorrendo. E acontece com frequência de o advogado, infelizmente, não ter se atentado, não ter lido, nem protestar, ele protesta por algum ato que o juiz venha fazer. E a gente tem que jogar aberto para dizer que, infelizmente, a lei não ajuda. A lei ela não está lá facilitado. Você não vai abrir a CLT, nem o CPC, e vai estar lá. Todos os procedimentos aqui estão relacionados a cada tipo de audiência. Está tudo jogado na legislação. Está tudo bagunçado. Tem coisa no CPC, tem coisa fora, tem coisa na CLT, tem coisa fora. Então torna o trabalho do advogado muito mais difícil. Então a gente tem produzido esse material, eu sei que vocês também na Liga Trabalhista têm produzido esse material de compilar, juntar. Né? Eu sei que vocês têm curso sobre as audiências da Justiça do Trabalho. Quem me acompanha sabe que eu tenho também o Expert em Audiência, onde eu desmistifico isso. Tá? E eu tenho procurado fazer também em aulas aí na internet, né? E vocês também. É só o pessoal acompanhar que você vai sacando, vai vendo quais são os procedimentos, quais são as diferenças. Mas vamos avançar aqui que nós quase não saímos do lugar e já falamos mais de meia hora. Tá? Falando agora de procedimento mesmo, tá? Na Justiça do Trabalho, o cara entra com uma ação ordinária lá de uma ação indenizatória e dentro do procedimento pode ter vários tipos de audiência diferentes. Sem dúvida. Tá? Por exemplo, geralmente se começa com audiência de conciliação ou de mediação. Não saindo acordo, o juiz marca lá, pode marcar uma audiência de justificação, por exemplo, se tiver um pedido de antecipação de tutela. E depois pode-se marcar uma audiência de saneamento para poder fixar os pontos controvertidos, distribuir o ônus da prova. Depois uma audiência de instrução para ouvir testemunha. Tá? E isso falando de um procedimento comum, veja, falamos de 4 tipos de audiência. Na Justiça do Trabalho é assim também? Dentro de um mesmo procedimento podem acontecer várias audiências diferentes? De praxe, como eu disse, nos ritos principalmente no rito ordinário, a gente faz uma audiência inaugural, que é essa para apresentação da defesa e tentativa de conciliação, não seria uma audiência de mediação. É o Sejusc que faz essa audiência hoje ou não? Em alguns tribunais sim, em outros tribunais não, em varas do interior normalmente é o próprio magistrado que faz a audiência, mas via de regra é uma audiência para confirmação do conhecimento da ação pelo trabalhador e também de confirmação da defesa que está apresentada nos autos. Diferentemente do que ocorre na justiça comum, o juiz dificilmente faz um saneamento, ou um despacho saneador, ou mesmo uma audiência de saneamento, né? Ele vai ter contato mais profundo com o processo antes da audiência de instrução, quando já está ali desestabilizada, né, digamos assim. Por isso, algumas vezes, são determinadas emendas já até neste momento, né, é a posição majoritária do TST, que se o juiz constatou na audiência de instrução, porque ele não teve contato antes, que ali existia alguma coisa que poderia extinguir o processo sem julgamento de mérito,
que você tem que dar oportunidade para se corrigir aquele vício processual. E aí é feita, alguns tribunais, quando tem perícia, né, eles já da audiência inaugural, eles mandam fazer perícia, ou então, no começo da audiência de instrução, já mandam fazer perícia. Aqui no nosso tribunal, a gente tem a característica de produzir, majoritariamente, produzir a prova oral toda, e depois dali, interrompe a instrução processual, manda fazer a perícia, e depois marca uma audiência de encerramento de instrução. Então, basicamente, no nosso procedimento ordinário, seriam 3 sessões. Uma inaugural, para você tentar conciliar, a de instrução, e se ela não acabar naquele momento ali, não for colhida toda a prova necessária, você marca um encerramento. É isso, né, Cristian? Acho que Sim, eu vou até olha só, surgiu na conversa, parece que a gente combinou, mas não combinamos nada. O Boris falou que ele costuma designar a perícia após a oitiva de texto. Vou dar um exemplo claro, bem claro do X-Trabalho. Pedido adicional de insalubridade, quando o trabalhador faz o seu trabalho em algum ambiente que ele pode lhe causar danos à saúde. Então, é necessário uma prova técnica, uma prova pericial. Eu, particularmente, sempre determinei a perícia, diferentemente do Boris, antes da oitiva das testemunhas. Por quê? Porque eu já cansei de ter situações que após realizar, fazia primeiramente a coleta da prova e mandava fazer perícia. Quando vinha um laudo, as partes impugnavam e falavam assim, não, o que o perito disse não é assim, aquele lugar lá não é daquele jeito, não dá para ver, eu quero ver testemunha para provar que o perito se equivocou, se enganou. Eu tinha que fazer, entre aspas, 2 instruções. Mas são procedimentos, né? Que não nulificam o processo, mas que o advogado tem que estar ciente que pode ocorrer e tem que estar preparado para reagir dependendo da situação. Legal, legal. Avançando aqui, na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, hoje quase todos os processos têm. Na Justiça do Trabalho é muito comum pedido de antecipação de tutela, a parte querer de alguma forma antecipar no começo da lide aquela tutela que teria no final. Na Justiça Comum eu arrisco dizer que a cada 10 processos, 7 tem pedido antecipatório de tutela. O que você vê no dia a dia? Eu acho que o nosso patamar está idêntico aí, né? Acho que uns 70% tem esse pedido antecipatório, principalmente para levantar, no nosso caso é mais simples, né? Mas principalmente para você levantar fundo de garantia e habilitar no seguro-desemprego. Então, é comum esse pedido para a gente. Tá. Na Justiça Comum, eu gosto de dizer, porque infelizmente tem muita gente que não sabe. Com o novo CPC, abriu a possibilidade de, quando a parte faz um pedido antecipatório de tutela e ele precisa provar algum fato que ele não tem documento, mas ele tem testemunha, ele pode pedir a audiência de justificação. Antigamente, essa audiência de justificação ela era comum e prevista para as possessórias. Então, na audiência possessória, o Christian invadiu o meu terreno. Eu quero que Vossa Excelência liminarmente tire o Christian do meu terreno. Pô, mas a prova que eu tenho de que ele invadiu são testemunhas. E como que eu vou juntar testemunha na inicial? O próprio código autorizava uma audiência de justificação possessória para ouvir essa prova. E aí o novo CPC diz que em todos os pedidos que tenham pedido de tutela baseado na urgência, você pode também pedir uma audiência de justificação. Essa audiência é desconhecida da grande maioria dos advogados. Se você que está assistindo desconhece, começa a pesquisar. Eu tenho bastante vídeo falando sobre ela. Lá na Justiça do Trabalho, é comum, vocês já viram esse tipo de pedido, pedir para designar uma audiência de justificação para se provar algum fato que vai sustentar um pedido de antecipação? Quem quiser responder. Eu já participei de audiência de justificação e agora recentemente teve um caso bem controverso, obviamente não vou citar nomes, mas eram indígenas que entraram com um pedido em relação a uma empresa uma indústria canavieira, e a juíza de Rio Brilhante designou a audiência de justificação porque o pedido, que eu não me recordo agora especificamente qual era, mas as testemunhas foram até o posto avançado de Maracaju justamente para tentar comprovar, vamos dizer, aqueles fatos que embasariam o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Legal, então
Tem essa previsão na CLT ou isso daí é amparado pelo CPC subsidiariamente, você sabe? Era o que eu ia lhe dizer. Na CLT, a gente se socorre muito do CPC. Tem um dispositivo, é o 769, né, da CLT, 769. que quando existe omissão na CLT, a gente pode o direito processual nosso for omisso, a gente pode se socorrer do direito comum com as devidas adaptações. E a gente usa para audiência de justificação justamente, assim, nós não temos um regramento específico na CLT sobre as tutelas de urgência, por exemplo. Então a gente se usa também do CPC. Um outro exemplo também que está tendo bastante, Boris, é pedido de antecipação dos efeitos da tutela para manutenção de plano de saúde do empregado. Há uma controvérsia com relação à dispensa e está tendo bastante esses pedidos de antecipação para manutenção do plano de saúde do trabalhador. Legal. Então você que está assistindo agora, eventualmente você já me perguntou, cabe essa audiência de justificação da Justiça do Trabalho? Está aqui, ó, 2 cabeças da Justiça do Trabalho te dizendo que cabe, e o amparo você não vai encontrar na CLT, você vai encontrar lá no CPC. Ah, professor, mas eu pedi e o juiz lá da Vara do Trabalho indeferiu. Bom, acontece, você vai ter aí que fazer o seu protesto, interpor recurso se tiver algum tipo de cabimento. Mas, na verdade, falando tecnicamente, possível. Mas é um pedido extremamente incomum. Os advogados dificilmente lançam mão deste pedido da realização da audiência de justificação. Agora que fique talvez também, Zé, porque na via de regra, a Justiça do Trabalho estão rápidas as designações de audiência. Então, muitas vezes, para designar uma audiência de justificação prévia, daqui 3 semanas, já vai... Exato. Isso é talvez, colocado. Se for o caso, né, se o processo realmente está tramitando de forma séria, se a instrução já vai acontecer, não tem por que fazer uma justificação. Exato. Na justiça comum, infelizmente, não é isso que acontece. Às vezes a audiência de instrução pode levar anos para acontecer e a parte não pode esperar. Então, na justiça comum, que tem a possibilidade expressa, também é muito pouco explorado. Mas você está ouvindo aqui hoje, né, que é possível, eu como advogado, eu começaria a pedir. Agora, se atenha que você precisa dessa audiência quando você tem que provar algum fato. Exatamente. Não é para discutir questão jurídica. Exato. Vai pedir a designação da audiência para discutir lá na audiência. Para fazer sustentação oral. Né? Não é esse o objetivo. Deixa bem pontuado na sua petição. Eu quero a audiência para provar esse fato. Provar lá que os trabalhadores estavam lá naquele dia. Exatamente. Algum fato específico. E fala para o juiz qual é o fato a ser provado na justificação. Tá? E o principal, por que não dá para aguardar até a instrução? Perfeito. Esse é o critério que eu, como juiz, utilizo. Bom, ele quer audiência de justificação. Bom, ele quer provar esse fato. Tá, mas por que não se pode esperar até a instrução? Qual é o risco de dano que se corre? Se você pontuar essas 2 coisas, tá? O fato a ser provado e o perigo que pode acontecer para a parte, se tiver que esperar até a instrução, é claro que o juiz vai designar. A chance de êxito é muito grande. E é óbvio que ele vai acabar designando. Agora, nós estamos falando de novidades, né? Novidade na legislação do processo, novidade de um código de 5 anos, tá? Mas para uma coisa que diz respeito a isso é novidade. As coisas demoram para acontecer no direito. E na Justiça do Trabalho mais ainda, né? Porque não tem nem previsão expressa. Vamos avançar. Eu quero falar ainda antes da gente caminhar para o nosso final das diferenças no depoimento pessoal, na oitiva do testemunha, e eu vou deixar para o final o ponto que eu acho que é mais interessante, que eu acho que o advogado mais quer ouvir aqui. O trato do juiz na audiência com testemunha, com depoimento pessoal, intimidação, aquela pressão para fazer acordo. Aqui a gente não tem frescura não, nós vamos falar desses pontos, porque o nosso objetivo é acadêmico, é a gente evoluir. E quando a gente fala disso, eu evoluo como pessoa, o Boris evolui, o Christian evolui, porque a gente faz uma autorreflexão, a gente olha qual que é o objetivo real da nossa função na sociedade. Tá? Meu objetivo não é matar processo. Se eu tiver o objetivo de ficar matando o processo, indiretamente eu vou começar a forçar acordo. Sim. Tá? Meu objetivo tem que estar lá na paz social. Então, se eu tento fazer as partes se conciliarem, mas nós vamos falar isso no final. Antes, eu queria falar sobre depoimento pessoal e oitiva de testemunha. Na justiça comum, qualquer pessoa pode comparecer como preposto lá de uma empresa. E aí, o único detalhe é, se a empresa foi intimada para prestar depoimento pessoal, o preposto, aquela pessoa que comparece como representante, ele tem que saber sobre os fatos. Porque senão eu vou ouvi-lo, e se ele falar, não sei nada sobre isso, não sei nada sobre isso, não sei nada sobre isso, pode acarretar a confissão. Na Justiça do Trabalho é assim também, Boris? Agora é. Antes não era? Antes não era. Isso é recente na legislação. De novembro de 2017 para cá,
quando teve a chamada reforma trabalhista, foi inserida na legislação processual trabalhista a possibilidade do preposto não ser empregado ou não ter alguma vinculação com a empresa, né? Porque poderia ser um procurador, administrador, havia até uma certa tolerância com relação a isso, mas era a grande maioria, né, e tinha até súmula do TST dizendo que o preposto precisava ser empregado. Desde 2017, novembro de 2017, essa exigência caiu por terra. Então, pode ser qualquer pessoa, bastando que ela tenha conhecimento dos fatos. Porque lá é expresso também na legislação que se não tiver conhecimento dos fatos, na legislação é considerado confesso com relação à matéria fática. Então, é uma das primeiras perguntas que se faz, o senhor é empregado? O senhor trabalhou lá de quando a quando? Né? A gente ainda carrega esse vício, né, que perguntava antes. Logo depois, eu sempre pergunto, tá, mas o senhor sabe como o contrato se desenvolveu? Sei. E aí eu continuo, e pouco importa como sabe, né? Ainda tem um erro comum em audiência, eu sempre falo, o advogado fala, mas como é que o senhor ficou sabendo se o senhor não trabalhou lá? Pergunta absolutamente desnecessária diante dessa mudança da legislação. Né? E vou dar um contraponto. E aí, Zé, muito importante, como estão falando aqui de situações de trabalho, aí tem um advogado inexperiente, e aí nosso intuito de esclarecer, de tornar as coisas claras. Eu quero protestar porque ele não era empregado da empresa. Isso você demonstra desconhecimento, você passa, entre aspas, vergonha na sala de audiência e mancha sua imagem, porque desde 2017, novembro de 2017, não é mais necessário que aquele preposto seja empregado do réu, do reclamado. No mínimo, uma desatualização, né? Desatualizado. Mas então ele precisa saber dos fatos, ainda que contado por terceiro. Não interessa como ele tem conhecimento. Falou, aqui era assim. Aliás, essa é a recomendação quando você leva um preposto não empregado. Porque o risco é muito... Aí também tem o risco é muito grande. Porque se acontecer como você... eu não sei. Quando é que ele foi admitido? Não sei. Não sei. Quanto ele ganhava? Pode ser que tenha essa pergunta, seja controvertido o salário. Não conheço. De que hora até que hora que ele trabalhava? De hora ele trabalhava? Esqueci. Recentemente, numa audiência, agora esse mês aconteceu da preposta falar para mim que ela não tinha nenhum conhecimento dos fatos que ela foi contratada para fazer aquela audiência. Legal. Então fica um alerta para você que trabalha como correspondente jurídico. Isso. Né? Perfeito. Muita gente que trabalha como correspondente jurídico foi contratado para ir como preposto numa audiência trabalhista. Você tem que debruçar e conhecer os fatos. Senão você vai prestar um desserviço, vai ganhar lá sua diligência, mas vai prestar um desserviço para a empresa que te contratou. O correspondente, normalmente, ele tem sido contratado e contrata um preposto, é o que a gente vê no dia a dia, né? Então, ele, eu acho que faz parte dessa atribuição dele também para que ele exerça bem o trabalho dele e informar o preposto sobre os fatos. Legal. Agora, sobre a inquirição no depoimento pessoal, eu gosto de dizer que o advogado bem preparado, ele consegue ter êxito no depoimento pessoal. Aquele que acha que é mais um ato, ele não consegue ter êxito e ele fica anos-luz atrás. Por exemplo, eu gosto sempre de ensinar para os meus alunos que quando você vai para o depoimento pessoal, você pediu o depoimento da parte contrária, a sua mínima obrigação é anotar todos os fatos que estão lá na inicial, por exemplo, se você está pelo requerido, anotar todos os fatos. E aí, lá no depoimento, você vai perguntar sobre aqueles fatos para ver se há contradição. Exato. Por exemplo, lá na inicial, o autor colocou que o acidente aconteceu de manhã, por volta das 6 e 7 horas. Bom, esse é um fato que você vai perguntar no depoimento pessoal. Você lembra mais ou menos que horário que aconteceu o acidente? Vai falar perto da hora do almoço. Pronto, já começou a nascer uma contradição. Você vai anotando as contradições. Você não precisa ali na hora rebater. Falar, mas na inicial tá hora. Não, guarda essa contradição e vai explorando todos os fatos. Tá? Então, é necessário que você, como advogado, se prepare para o depoimento pessoal. Porque não é um ato mais um ato. Se for mais um ato, para que você vai pedir? Sobre a inquirição no depoimento pessoal, vocês como juízes, vocês costumam fazer efetivamente a inquirição ou abre e já passa a palavra para o advogado porque foi ele que pediu o depoimento? Como vocês costumam fazer isso na prática?
Zé, a CLT fala que quem faz as perguntas no processo do trabalho é o juiz, é o magistrado. Então, em tese, seria o advogado repassa, e é o modo tradicional de se fazer audiência, o advogado fala, excelência, eu gostaria que o depoente esclarecesse isso, isso, isso. Sim, mas você começa, por exemplo, com as perguntas do juízo, onde você trabalhava, porque na justiça comum pode acontecer da parte pedir o depoimento pessoal, a pessoa senta ali na frente, eu falo, fulano, foi pedido seu depoimento pessoal, vou passar a palavra para o advogado, ele vai te perguntar. Eu não faço pergunta nenhuma do juízo, isso pode acontecer. Então, tá aí a necessidade do advogado estar com a atenção redobrada, porque às vezes ele vai lá achando que só o juiz vai perguntar e que ele vai ficar só escutando. Na justiça de trabalho é assim ou é o contrário? Como eu lhe disse, né? Assim, o ideal seria que você, o magistrado, fizesse essas perguntas. Eu normalmente só pergunto para a pessoa se ela depôs, né, já na Justiça do Trabalho, sabe como é o procedimento, até para que ela entenda o que ela está participando. Pergunto de quando a quando trabalhou, perguntinhas bem básicas e digo, doutor, o depoente é seu, inclusive nós vamos seguir aqui estilo CPC, o senhor pode perguntar diretamente. A maioria dos colegas, não sei se a maioria não faz, muita gente não faz assim, faz a pergunta direto. Você costumava fazer as perguntas, Cristiano? Eu costumava fazer as perguntas direto, mas infelizmente, mais uma vez, já aconteceu, não foi uma nem duas vezes, de eu não ter pergunta, achar que estava... E olhar lá, requerimento, o senhor pode sentar aqui para depor? Aí, tudo bem? Falando, tudo bem? Doutor, pode fazer essas perguntas. O advogado chegar... Tomar um susto, não está preparado para isso. Não está preparado para isso. E é o que você falou. O ideal é você ir descobrindo os fatos e apontando as contradições para poder explorar realmente isso. Se o objetivo da prova é extrair a confissão, a confissão, você não imagina que a pessoa vai chegar lá e falar, não, eu menti na inicial. Exato. A confissão, ela aparece nas contradições. Vai construindo aquilo, né? A confissão fica lá na cabeça do juiz, aquele monte de contradição. Você não, como eu disse, você não vai explorar naquele momento. Lá nas razões finais, você vai pontuar. Na inicial foi dito isso, no depoimento foi dito isso. Juiz, esse cara não merece credibilidade. E assim... você vai construindo o seu raciocínio. Caminhando, na oitiva de testemunha, na justiça comum, pelo menos no procedimento comum, há uma limitação no número de testemunha. O CPC fala que a parte pode arrolar até 3 testemunhas para prova de cada fato. Mas na petição inicial podem haver vários fatos. Então, fato número 1, o réu passou no sinal vermelho, por isso que causou o acidente. Esse é um fato. Você pode levar 3 testemunhas para provar esse fato. Fato número 2, o veículo teve perda total. Está lá parado na garagem. Você pode levar testemunha para provar esse fato. Como que funciona na Justiça do Trabalho? Também há limitação para o número de testemunha? Ou cada procedimento é diferente? Fala um pouquinho sobre isso aí para a galera. Nós temos... É bem diferente do que ocorre na Justiça Comum, porque lá são 3 testemunhas por processo e não por fato. Se fosse por fato, nós íamos ouvir 100 testemunhas. Nós íamos ouvir 100, porque ali vai pedido de A a Z, né? Então são 3 testemunhas por processo no rito ordinário e 2 no rito sumaríssimo. Mas como é que o cara faz, então? Se ele tem 5 pedidos, ele tá lascado. Não, 5 pedidos é o menor processo que eu já pensei na minha vida. Quando o Boris fala de A a Z, é A a Z, depois A1, A2, até... A testemunha dele tem que saber necessariamente sobre mais na verdade, desculpa, Boris, até te interrompi, na verdade, como via de regra, as testemunhas são colegas de trabalho que estão ali, ninguém vai trazer assim, vizinho que via, é muito... A maioria é colega de trabalho. Assim, grosso modo, 90%, tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro, traz aquelas pessoas que viveram as mesmas situações durante o vínculo de emprego, trabalharam juntos no mesmo horário, acabam sabendo dos fatos, porque senão ficaria humanamente impossível. Impossível. Uma cautela que as pessoas precisam ter, e alguns advogados mais sagazes observam, é que se trata de um vínculo de longo prazo, dele trazer pessoas que prova, testemunha 1 que trabalhou do período de tanto a tanto, vou ouvir a testemunha 2 porque ela trabalhou de tanto a tanto. Às vezes não é incomum de acontecer de vir uma testemunha para provar a ocorrência de um acidente que a empresa nega,
de um período que ela não trabalhava mais na empresa. Então, essa é uma cautela que o advogado tem que observar, né, para levar a testemunha. Então, se é um vínculo de 5 anos, de que adianta você levar uma pessoa que trabalhou nos 3 primeiros meses do contrato ou nos 6 últimos meses só? O que acontece quando há situações, eu já peguei isso, aí o advogado ter também a sacada, olha, esse fato aqui é tão importante, mas as testemunhas daqueles fatos são outras, ele entra com 2 ou 3 ações. Que aí ele consegue provar nenhuma e talvez ele... Isso, ele fraciona os pedidos, ele entra, a juíza com ação é diferente, porque, aqui sobre acidente de trabalho é o Zé e a Maria que sabe. Aqui sobre a dispensa é o Joaquim e o Manuel. Ele não consegue. Tem impedimento dele fazer isso, né? Não existe. Os pedidos. E só mais um detalhe, Boris: a ação de inquérito para a apuração de falta grave, 6 testemunhas. É um procedimento muito específico da Justiça do Trabalho, que é para dispensar dirigente sindical que possui garantia de emprego, né? A garantia provisória. Neste procedimento específico, como a dispensa, nesse caso, é por justa causa, então pode-se ter até 6 testemunhas para cada lado. Procedimento todo especial. Tá? E a necessidade do advogado conhecer a diferença de procedimentos. Então ele vai para essa audiência achando que são 3 testemunhas, sendo que ele podia levar mais. Agora, um final, um detalhezinho. Isso também não impede de nós, da mesma forma que vocês fazem na Justiça Comum, ouvir a testemunha referida. A testemunha referida é muito importante. Também cabe, se o advogado também for sagaz, ele também pode falar: excelência, a testemunha número 1 se referiu no seu depoimento várias vezes ao fulano. Você não acha interessante nós ouvimos o fulano? A referida não entra no cômputo dessas 3. Não, seria a testemunha do juízo. E aí ele tem que convencer o juiz de que há necessidade. Da importância e necessidade daquela oitiva. E acontece com frequência. Legal. Eu queria, disso que nós falamos agora, ressaltar para você que é advogado a importância de você conversar previamente com as testemunhas. Isso. Porque tem gente que confia no que o cliente disse. Não, essa testemunha aqui sabe disso. Chega lá na hora da audiência, a testemunha não sabe nada daquilo que o cliente falou, tá? Ou fala fatos contrários. Então, você como advogado, se entreviste antes com as testemunhas. Agora, sempre de forma que não seja intimidativa, né? Que não vai fazer a testemunha chegar lá na frente do juiz e falar: ele foi lá na minha casa, lá ficou me pressionando. Não é orientação, né? Conversa, realmente. Inclusive, eu oriento a você... Chama a testemunha no seu escritório ou vai até um local combinado e explica: olha, eu estou te ouvindo para saber se eu vou te arrolar ou não. Porque se o que você me disser não for interessante, eu nem vou pedir para você ir lá. E aí a testemunha fica mais à vontade. E eu recomendo aos meus alunos que, com educação, grave. Fala: olha, eu vou gravar a nossa conversa para ter lá no meu escritório. E por que isso? Para até evitar da testemunha te falar uma coisa na entrevista e chegar lá em juízo ela mudar completamente aquilo que ela está dizendo. Agora, eu sei que são poucos os que têm essa coragem. E o mundo é de quem ousa, né? O mundo é do corajoso. Quando você tiver já tendo essa coragem de efetivamente se entrevistar com as testemunhas, gravar, pode ter certeza que a sua advocacia já está num patamar aí superior. Mas não é nada difícil, não é nada complicado. O que importa é você começar. Vamos falar sobre método de inquirição. Eu gosto de falar sobre isso, eu acho que isso cabe um podcast só sobre isso. Jeito de ouvir testemunha, como ir extraindo os fatos das testemunhas. Eu costumo sempre fazer de uma forma bem cortês, para deixar a testemunha bem à vontade, tá? Ainda que às vezes o juiz percebe, por mais que a pessoa tenha prestado o compromisso de dizer a verdade, às vezes no olhar você percebe a inclinação para querer ajudar. Tá? Então, quando eu percebo isso, eu já ressalto, falo: olha, se você se faltar com a verdade, você vai sair daqui preso por falso testemunho. A pessoa já até vai um pouquinho mais para trás, ela fala: pô, não tô aqui de brincadeira. E aí, se ela estava com alguma intenção de faltar com a verdade, ela já dá aquela recuada. Essa semana eu tive um caso bem assim, com 3 testemunhas funcionárias de uma empresa, lá na parede, eu dei essa apertada no bom sentido, elas já recuaram e não vi, não presenciei. Tá? Mas era nítido que elas estavam indo com o propósito de que eu vi de longe, não foi bem assim, mas acabaram recuando. Essa forma de inquirição, como que vocês costumam fazer? Quando eu vou ouvir uma testemunha, eu procuro fazer uma retrospectiva dos fatos. Mas eu não vou direto ao ponto. Isso. Eu costumo ir pelas beiradas. Eu acho que é assim que o advogado também, quando a palavra é passada, tem que procurar conduzir um depoimento. Eu falo: olha, Christian, se é um acidente de trânsito, eu falo: você conhece o fulano? Conheço. Há quanto tempo? Há tanto tempo. Porque se ele fala há 2 anos e o acidente aconteceu há 3,
ele já não pode saber sobre os fatos. Exatamente. Né? Então, eu não vou direto ao ponto, eu não vou perguntando, você presenciou o acidente no dia tal a tal hora? Então, esse é um método de inquirição, é um método comendo pelas beiradas. Né? Não é um Até método porque se você faz assim, como você falou, você viu o acidente do dia tal, você já respondeu pela testemunha, né? Você vai fragilizando a credibilidade. Eu pergunto, vou pelas beiradas. Você conhece há tanto tempo. Você trabalha? Trabalho. Qual que é o seu período de trabalho? É de manhã e à tarde. De que hora até que hora? Por quê? Porque se o acidente aconteceu no meio da manhã, como é que você viu? No trabalho. Mas eu não vou falar isso agora, eu vou falar depois. Até eu chegar no ponto e falar, olha, nós estamos apurando aqui um acidente. Você ouviu falar desse acidente? Porque aí ela que vai falar, não, eu presenciei. Você presenciou, mas você não trabalha de tal hora até tal hora? Ela tem que ter uma desculpa. Nesse dia eu saí do trabalho. Então, eu vejo como uma melhor maneira de fazer uma oitiva é ir voltando no tempo e comendo pelas beiradas, devagarzinho. Vocês fazem assim também? Ou tem algum método diferente que vocês utilizam? A gente tem que ter em mente que o juiz ele vai reconstituir os fatos, né? Os advogados às vezes esquecem, e eu costumo dizer para as testemunhas também, fazer primeiro um exercício de empatia com ela, de dizer, olha, você precisa me dizer a verdade porque eu não volto no tempo, vocês têm que me contar a história. Faço questão de dizer para eles que eles também são para contar os fatos como eles sabem, como eles viram. Se não viram, digam, não viram e me contaram, que aí você vai aproximando. Mas é essa técnica mesmo, você vai buscando o horário, você vai buscando, pergunta desde quando ele trabalha na empresa, né, qual era o turno de trabalho, porque às vezes ele vem para depor sobre um acidente ou sobre uma ofensa que o chefe teria proferido no colega de trabalho, mas ele trabalha em outro turno. Então, você vai buscando elementos que você vai trazendo. E aí o advogado de empresa, às vezes muito sagaz, com esses fatos que aconteceram exatamente em determinado dia, vem e fala, olha, mas eu estou aqui com a comprovação, seu ponto era correto? Era correto. Mas nesse dia você não está trabalhando, né? Aí pede a exibição do documento para demonstrar a contradição, mas acho que essa técnica que você utilizou, de você ir comendo pelas beiradas, né? Dando a confiança para que a testemunha conte a verdade para você. Até eu vou fazendo um compromisso com uma testemunha uma vez, essa eu preciso contar. Eu perguntei para ele, eu sempre pergunto, você é amigo, inimigo, né, mata e morre pelo seu colega, tem raiva da empresa, tal. Aí eu faço uma última pergunta, foi prometida alguma vantagem para você? Quando eu falei isso, o rapaz deu uma entortadinha no pescoço, assim. Aí eu falei, foi? Ele? Eu falei, conta pra mim. Ele falou, ele disse que se ele ganhasse, ele ia me dar um troquinho aqui também. Ele foi sincero antes do compromisso dele, né? Já foi dispensado. Já foi dispensado ali mesmo. Brincadeira, né? E nesse tipo de situação, o advogado tem que ser sagaz de conversar, de instruir, porque juízes com tempo de experiência sacam isso. Claro. Descobre no olhar. Descobre no jeito, na postura. Sabe quando que você vê que uma testemunha está querendo beneficiar uma pessoa? Quando antes de perguntar, ela já começa a responder. Exatamente. Antes de você perguntar, ela já começou a responder. Pô, alguma coisa tem. Porque a postura da testemunha isenta é passiva, não é ativa. Sim. Exatamente. A postura, ela espera você perguntar. Esse negócio da esperar, e uma vez foi exatamente, eu cheguei para a testemunha e perguntei assim, senhor fulano, quando que o senhor foi admitido? Ele falou assim, eu fui admitido em tal, mas o fulano foi admitido antes do registro da carteira de trabalho dele. Falei, calma. Quer dizer, ele já foi ali e esse comendo pelas beiradas, todo mundo já viu que ele estava instruído para mentir. Uhum. E eu perguntei exatamente assim, falei assim, senhor fulano, tudo bem? Então tá bom, vamos retornar. O senhor tem netos? Quando que seus netos nasceram? Doutor, sou ruim de memória.
Para guardar a admissão do colega. Sabe uma coisa muito comum? Você pergunta para o cidadão assim, de quando a pergunta no início do depoimento, e aí você já vê a credibilidade, o que vem por aí, né? Senhor fulano, o senhor trabalhou lá? Sim. De quando a quando? Das 8 das 7 eu bati. Ele já entra na jornada. Eu falo, não foi isso que eu perguntei, né? E eu também costumo alertar lá no meio do depoimento, quando eu percebo que tem uma mentira muito grande, eu falo, senhor se lembra? Olha, vamos voltar. Eu falo assim, o senhor se lembra exatamente o que eu falei quando o senhor começou a depor? Sim. O que eu falei? Que se eu mentisse eu poderia sair preso. Então, tenha isso em mente. Lembra da multa também. Que agora nós temos a multa lá, né? Que o senhor vai poder pagar. A gente precisa fazer uma meia-culpa aqui, né? Nessa ânsia de evitar a mentira, às vezes a gente acaba pressionando uma testemunha que, às vezes, pela simplicidade, pela ignorância, às vezes até essa postura de querer ajudar o colega, não é por querer ajudar o colega, mas é por indignação com o que fizeram com o colega. Exatamente. Sim, exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, isso se chama sensibilidade. Uhum. O grande problema é que hoje, como se entra na magistratura muito cedo, sem experiência, muita gente sem nunca ter trabalhado. Eu conheço colegas que entraram na magistratura sem nunca ter tido um emprego. O primeiro emprego é o emprego de magistrado, com baita poder na mão. E aí o cara acaba intimidando, deixando a testemunha acuada. Às vezes a pessoa está lá mesmo para falar a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação. Eu falo que é uma meia-culpa, porque a gente está lá para extrair a verdade, mas não a qualquer custo, né? Exato. Se você vê que a testemunha está inclinada a mentir, eu acho que educação sempre guarda um lugar. Eu sei que às vezes o sangue sobe. Você fala, tô aqui trabalhando honestamente, vem esse cara na minha frente para mentir, dá vontade de se subir em cima. Esse é um exercício que eu procuro fazer, lembrando que o poder de decisão está com o juiz. Exato. Então você não precisa dar lição de moral para ninguém, você não precisa esculhambar ali, porque ali também está um ser humano, um pai de família, é um exercício que a gente tem que fazer. E erra, né? E erra, sim. Às vezes ele, vou ajudar meu colega, ou então vou ganhar um troquinho. Ele não pensa nas consequências, você não tem a necessidade de escrachar com o ser humano ali. Eu acho que ser técnico, como a gente está orientando o advogado a ser técnico, mas é claro que isso é um exercício, a gente evolui. Exatamente. No começo da carreira, às vezes você não age assim. Com anos de carreira você vê que você não ganha nada agindo diferente, muito pelo contrário, você pode ganhar um processo administrativo, você pode ganhar uma reclamação no CNJ. Então, a gente precisa evoluir como membro da magistratura também, eu faço essa Sem dúvida. Verdade, essa história de testemunha que você falou é igual, o senhor é amigo íntimo, essa expressão amigo íntimo, ela é muito ambígua, né? Ninguém vai levar um inimigo para depor. Nem em cidade do interior. Em cidade do interior todo mundo se conhece. Então o juiz tem que ter muita parcimônia nessa interpretação. E uma vez eu peguei e. Aí tem que ter aquela interpretação. Eu perguntei para o testemunha: o senhor tem alguma coisa, inimigo da parte contrária? Ele olhou assim: esse povo aí é ruim, doutor. Esse povo aí é ruim, merece estar aqui. E aí, tô dizendo que nessa qualificação, eu também lembro de uma história em Aquidauana. A famosa Aquidauana. Cidade, né? Melhor cidade do Mato Grosso. O Christian também é Aquidauanense, estamos falando com os nativos. Aquidauana é uma cidade aqui do Pantanal. E eu fui ouvir uma testemunha, fui juiz muitos anos lá, fui ouvir uma testemunha e perguntei, o senhor é amigo íntimo do fulano? Ele virou e falou, eita, doutor, amigo íntimo não, sai fora. Que até no jeito de você falar amigo íntimo, a pessoa mais simples acha, tem intimidade, tem um relacionamento. Sim. Falou, eita, doutor, era um caboclo meio do mato mesmo. Eita, doutor, amigo íntimo, sai fora. Falou assim, foi aquela gargalhada, né? Eu dei risada também, mas são coisas que você só pega com o dia a dia. Então a gente precisa fazer esse contraponto. Eu queria falar sobre contradita de testemunha e depois ir para a parte final. Tá? Contradita de testemunha, eu sei que esse é um grande problema. Na justiça comum, por exemplo, falando de diferença e de semelhança. Se uma empresa está no polo passivo e ela traz funcionários da empresa para serem ouvidos, a chance é muito grande deles serem ouvidos como informante. A chance é muito grande. Como é que fica essa questão na justiça do trabalho? Afinal de contas, as testemunhas geralmente das duas partes são ali da empresa. Como que faz para aferir? Ou já tem uma regra? Não é pelo fato de ser funcionário que vai ser acolhida contradita. Precisa de alguma coisa a mais? Como é que funciona isso na justiça do trabalho?
Bom, primeiro que a gente não tem rol na Justiça do Trabalho, né? Então a contradita, diferentemente da Justiça Comum, que o advogado pode se preparar para fazer a contradita, ele descobre quem são as testemunhas via de regra na hora. É uma emboscada. É uma emboscada, é uma cilada. Mas nós temos uma súmula do TST que diz, inclusive, o contrário. Não é só o fato da ela é mais ampliativa que isso. Ela diz que não é pelo fato daquele empregado que vai servir como testemunha ter ajuizado uma ação contra a empresa, ele já ajuizou uma ação, só por isso ele não vai ser considerado uma testemunha comprometida, uma testemunha imparcial. Isso é só para fazer o contraponto, é o contrário na justiça. É o contrário. Se você tiver uma ação contra aquela mesma pessoa, você não vai ser ouvido como exatamente, até porque é um caso expresso, né, do CPC, se você demanda, litiga, você é impedida, não é nem suspeita, né, para depor. E aí, na Justiça do Trabalho tem essa flexibilização, porque senão você não ouve ninguém, nem de um lado nem do outro. Quem que vai falar sobre o contrato de trabalho? Quem trabalhou lá, né? Alguns colegas, e tem alguma corrente jurisprudencial, que acolhe a contradita quando um depôs no processo do outro, caracterizando a troca de favores na prestação de depoimento. Mas é bem controvertido. Mas é bem controvertido. A maioria dos juízes não acolhe, acho que não sei se a maioria, mas boa parte, digamos assim, não acolhe, porque serviu de testemunha num outro processo ou não. Então, a gente é bem mais tranquilo com relação a isso do que na Justiça Comum. Não é aquela coisa muito ferrenha de vou acolher qualquer contradito. Não é. Até porque tem situações que não são raras. Pelo contrário, que a empresa tem 2, 3. O Brasil só microempresa. Se eu não for ouvir ele, eu vou ouvir quem, doutor? E aí vai ser na casuística, por exemplo, a empresa traz lá o gerente. Certo. Eu ia falar isso. Aquela pessoa que é o cara que comanda a empresa, aquela pessoa que quer uma progressão funcional, que talvez já tenha esperança de se tornar sócio. Vocês olham isso na prática? Pô, esse aqui tem uma situação diferente. Acho que esse cara aqui não dá para ser ouvido como testemunha. E como sacar isso antes de ouvir? E o pior, se durante o depoimento ela deixar transparecer uma grande vontade de ajudar a empresa, vocês transformam o depoimento no meio? Falam, tem a contradita a posteriori? Como é que é isso daí? Pode acontecer de ter a contradita posteriori se você descobrir algum fato que ali no meio do depoimento a gente permitiria até a prova ou a transformação desse depoimento. Mas, via de regra, a maioria dos juízes na Justiça do Trabalho conclui aquele depoimento e não dá credibilidade a ele, aponta esses elementos e não dá a valoração que ele se pretendia com ele. Com relação à prova da contradita, porque se a gente não tem rol, o advogado pode não se preparar para fazer a prova. Então, por vezes, é realizada até a cisão da audiência, você fraciona ela para fazer só a prova da contradita. Então, para assegurar o direito da parte impugnar, mas é um fato muito raro de acontecer. Olha, eu tive uma situação que, uma única vez, na Vara do Trabalho de Mundo Novo, que eu tive, era exatamente o que o Boris falou. Chegou, doutor, eu quero contraditar a testemunha, porque é amigo íntimo do reclamante, é compadre, não sei o que, mas eu não trouxe testemunhas, eu preciso que o senhor adie a audiência. Doutor, audiência, trouxe testemunha, o advogado, doutor, eu quero contraditar a testemunha da contradita, porque ela é amiga íntima do... Eu tive que adiar de novo, era contradita da contradita. Virou um quebra-cabeça. Olha como as situações nos levam. É interessante o advogado saber que é possível. Aí está uma grande diferença. Na Justiça Comum, via de regra, o rol é apresentado previamente, o advogado tem a obrigação de estudar a vida das testemunhas. Estuda a vida das testemunhas, prepara a prova. Não adianta chegar lá no dia e querer produzir prova em outro dia. Essa é uma grande diferença. Uma grande diferença. Já que você é surpreendido no dia da audiência com a apresentação do rol, você aí, pela direito à contraditória à defesa, exatamente, é justo que você adie o ato. Agora, no juizado especial é como na Justiça do Trabalho. A pessoa só sabe quem são as testemunhas naquela hora. E o pior, no juizado especial, os juízes são mais rigorosos ainda. Dificilmente você vai ver um juiz adiando para fazer prova de contradita. O que eu faço aqui, até um grande alerta para os nossos colegas do juizado.
Não é porque o procedimento tem que ser célere que ele tem que cercear direito. Tá? Você não consegue fazer justiça com celeridade cerceando direito. Fala, não, eu não quero saber se a testemunha é parente ou não. O que não posso fracionar. Não. Isso aí para mim é um pensamento curtinho, mostra um cérebro menor que o tamanho desse microfone aqui. Então a gente precisa entender que cada caso tem que ser olhado. Se o argumento do advogado é forte, olha, eu tenho prova de que essa testemunha é compadre, só que eu preciso de prazo, porque eu acabei de conhecer, o juiz tem que ter a inteligência de, então vamos fracionar. Até porque existe uma sanção processual se a parte está só protelando o processo. Exato. Eu acho mais grave do que isso. A que juiz interessa produzir uma sentença com uma prova contaminada. Viciada, né? Viciada aí pelo interesse. E aí cabe na Justiça do Trabalho o protesto se houver um indeferimento do adiamento da audiência. Na Justiça Comum, aliás, no Juizado Especial tem a agravante de que a instrução ela é presidida pelo juiz leigo. Exato. E o juiz leigo, às vezes, não tem essa informação. E agora? O que eu faço? O que eu não faço? Tá aí a necessidade do advogado estar cada vez mais preparado para atuar no juizado. Às vezes o advogado atua no juizado, atua na Justiça Comum, atua na Justiça do Trabalho. A cabeça do cara não tem parafuso se ele não souber cada um desses procedimentos. Tá bom? Dava pra gente passar aqui o dia inteiro falando sobre contradita, mas eu vou deixar muita coisa pra gente falar em outro podcast, a gente pode marcar um específico. Vamos pro tema, pro ponto final aqui, porque nós já passamos de 1 hora. A gente queria que ficasse em 1 hora, mas é impossível, acho que já estamos batendo aqui quase em 1h20, mas agora é um tema que não dá pra gente deixar de falar. Intimidação. Tá? A Justiça do Trabalho é mais famosa do que a Justiça Comum por forçar acordo. É isso mesmo? Vocês concordam com essa imagem? Não estou dizendo que vocês concordam que isso acontece. Essa imagem do juiz do trabalho forçar mais o acordo, inclusive dizendo, é melhor fazer o acordo, hein? Vocês têm essa imagem? Ou é um dito popular aí que não se confirma na prática? Tem um princípio famoso que é utilizado em audiência, alguns colegas brincam, né? Assim como os advogados brincam, alguns colegas brincam, que é o princípio da truculência máxima na audiência para tentar fazer o acordo. Realmente, Zé, eu posso te dizer que a gente teve em determinados momentos... bem esse padrão de postura. Nas minhas audiências, eu não deixo de tentar a todo momento fazer o acordo, mas partindo por outro ponto, partindo por aquele ponto de dar choques de realidade na parte. Faço sessões reservadas, né? Peço para uma parte sair com o seu advogado, explico tintim por tintim por que é uma vantagem para a parte fazer o acordo. E faço o mesmo com a outra parte. Sempre que eu posso, eu faço isso. E deixo bem claro, na minha visão, é a melhor oportunidade para vocês fazerem um acordo. Se vocês não quiserem fazer o acordo, vida que segue, como você disse. Se for só para a gente ter um processo a menos para sentenciar, perde o sentido da gente ter estudado, da gente ter se dedicado, de passar a vida fazendo isso. Eu costumo dizer para as partes que assim, a gente seca gelo. Então não é eu eliminar um processo que vai resolver minha vida. E pode ser o processo da vida da pessoa, às vezes nunca mais vai passar. Bem, eu te conheço. Eu sei que você é um cara de bom coração, um cara bem intencionado. Eu sei que quando você faz esse alerta para a parte, você faz no intuito de ajudá-la a resolver um problema. Mas o advogado não conhece o seu coração, não conhece a sua postura, não conhece do Christian. Você não acha que talvez essa função seria melhor desempenhada e deixaria a parte mais tranquila se fosse por outro que não o juiz da causa? Sem dúvida. Porque quando tem um conciliador, que a função dele é só conciliar, se não sair o acordo, não vai ser ele que vai julgar. Eu acho que passou da hora da gente efetivamente separar isso, até porque a gente ainda vai atrás de formação em conciliação, mas os mais antigos não tem nem ideia, não sabem nem diferenciar conciliação de mediação. Nós tivemos, talvez, eu concordo plenamente com você, mas esse trabalho ela viveu, ela até 99, ela viveu uma experiência que ficou muito marcada, que foram as figuras dos juízes classistas, que eram representantes dos trabalhadores, dos empregadores, que no início tinham uma justificativa, talvez para fomentar mais um acordo, só que com o tempo manchou, e nada pessoal, conheço vários ex-juízes classistas, que eles
queriam literalmente participar, e participavam muitas vezes do julgamento das questões. Então essa figura do conciliador, acho esse trabalho, por mais que busque a todo momento a conciliação, os juízes ficaram meio que com esse medo de terceirizar a função. É um receio que a gente tem. Então eu acho que com o Sejusc, isso tem se tornado agora com os conciliadores, talvez com o tempo, mudanças, elas demoram, agora que são 20 anos que acabaram os classistas, então agora que vamos voltar de novo, talvez, a falar em conciliadores no nosso trabalho. Eu não tenho Mas dúvida. eu concordo que é muito mais importante. E se você me permite, eu vou contar uma situação logo do meu início da carreira, bem curtinha. Não vou mentir, né, Zé? Na hora que você quer resolver um processo, um acordo é bom para todo mundo. O juiz, para as duas partes. E era uma ação de uma empregada doméstica. Já estava lá 7 horas na audiência, e de repente, em Dourados, a reclamante falou, tá bom, eu aceito os R$350, logo no começo da carreira, R$350. A reclamada falou assim, não, eu só pago 300. Falei, R$50, a gente vai fechar. Já falei, acordo fechado, né? Pensei comigo na minha cabeça, rapaz, o negócio ficou ali. Eu falava, minha senhora, isso é muito importante, olha, esse valor... R$50 para uma empregada doméstica faz diferença para mim, faz para você, imagina uma coitada numa empregada doméstica na época de dificuldade, e ela não vai, não pago, e eu tava assim, literalmente para pegar uma carteira e falar, vamos resolver esse problema, né? E tá aqui os R$50 na época, e rapaz, e eu cansado, 7 horas de audiência, e de repente eu falei, vamos fazer nos 350, eu acho que é bom, vai ser bom. E tava a mãe da empregadora. Não tinha advogado, os dois estavam aí, os postulantes. A mãe da empregadora estava do lado da mesa e falou assim, desculpa o termo que eu vou usar, bateu a mão na mesa assim, pá, vamos acabar com essa putaria logo, eu quero ir embora, pago 350. Aquele negócio me marcou, que eu fiquei constrangido, eu falei, sabe que estava insistindo muito? Foi o que você falou, inexperiência, começo de carreira, você entra em umas situações que talvez hoje eu com certeza não faria mais. Mas é legal, a gente precisa olhar as nossas posturas, porque quando a gente olha para o passado, a gente melhora para o futuro, né? Na justiça comum também essa é a tendência, que é a audiência de conciliação hoje já não é mais feita pelo juiz, eu acho que principalmente nas varas de família o juiz tem que deixar de fazer a conciliação, porque é muito difícil, tem que ter uma habilidade grande para você separar as coisas, falar sem fazer pré-julgamento, não deixar transparecer aquilo que você pensa. Então, na Justiça Comum já há audiência inicial de tentativa de conciliação feita pelo Sejusc. Na Justiça do Trabalho, eu sei que o Sejusc ele é comandado por um juiz, mas tem lá os conciliadores fazendo, né? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado já lá na audiência de instrução, que mesmo nela o juiz é chamado a tentar novamente um acordo, para a gente não ser muito incisivo, não deixar entender... porque a gente precisa melhorar a nossa imagem. Eu não tenho dúvida. Acho que por não olhar para nós mesmos durante muito tempo, a gente formou uma imagem negativa com a população, tá? De não resolver problemas e ter um trato truculento, ter um trato um pouco desumano. Tá? A população, eu vou te falar, ela não liga de ver o juiz ser bem remunerado se ele presta um bom serviço. Tá? Ela liga do juiz ser bem remunerado se ela não vê resultado no serviço do juiz e se a imagem do juiz que ela tem é a imagem de um juiz grosseiro, truculento. Então esse podcast serve para a gente refletir sobre isso, refletir entre nós, refletir com os advogados. A gente está no mesmo barco. Eu gosto de falar aquela famosa frase, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então sobe o meu, do Christian, o seu advogado. Então, quando a gente intelectualmente evolui e vai melhorando, nós vamos subir junto. Tá? Então vamos melhorar como pessoa, vamos melhorar como juiz. Agora vamos piorar um pouco mais a situação, né? E o juiz ou o advogado da outra parte contrária, quando começa a intimidar aquele advogado menos experiente. Isso é comum, né? Eu vejo. Às vezes tem lá um colega, um advogado menos experiente, um advogado já com anos de carreira. O advogado já com anos de carreira já olha com um olhar de desdém, já fica atravessando a palavra quando o advogado menos experiente está falando. O que eu sempre oriento os meus alunos? Primeiro, equilíbrio emocional. Você vê que o cara está tentando intimidar, se você entrar na pilha dele, é tudo que ele quer. Ele quer mesmo te desestabilizar, ele quer te deixar nervoso. Às vezes ele vai atropelar toda vez que você vai falar, às vezes ele vai querer impugnar todas as suas perguntas só para ver como você reage.
Então, controle emocional. Se você sentir que está tendo exagero, você nem se dirige ao colega, você dirige ao magistrado. Excelência, eu gostaria Perfeito. que o colega me oportunizasse falar. Eu gostaria que o colega me tratasse com respeito. Eu estou vendo aqui que enquanto eu estou falando, o colega está balançando a cabeça e dando risada. Eu gostaria que o excelência perguntasse para ele qual é o motivo da graça. Controle emocional. É claro que não é fácil, mas assistindo isso que nós estamos falando, você já começa a se imaginar nessa situação. Se isso acontecer comigo, eu vou manter o controle emocional. Você pode estar tremendo por dentro, pode estar com dor de barriga, mas você vai manter a postura. Essa é a orientação que eu costumo dar. Vocês costumam ver isso em intimidação de um advogado com outro na Justiça do Trabalho? Lembra de algum caso, alguma coisa para pontuar? É muito comum, e além disso, uma outra postura também. Do advogado mais experiente, quando vê um advogado jovem, ele querer mostrar que ele tem intimidade com o juiz para constranger a parte contrária, né? E para quem a parte que não sabe fica pensando, mas o meu advogado mal deu oi pro juiz e o outro tá quase abraçando, sentando no colo. E aí, como é que foi na festa ontem? Então essa é uma situação que a gente vê. É comum, assim como essa intimidação. Infelizmente a gente vive numa sociedade machista também. Quando tem uma advogada do outro lado, advogados, quem tem infelizmente essa conduta, procura interromper a fala e também não deixar concluir o raciocínio, dar risadinha. Ou na Justiça do Trabalho tem uma coisa pior, como ali são patrões e empregados, enquanto o advogado está trabalhando, a parte fica falando no ouvido do outro, não, isso não aconteceu, e não sei o que é isso, é muita mentira. Então eu procuro sempre manter a ordem e a audiência, mas acho que o grande ponto é esse, é falar, excelência, por favor, peça para cessarem as manifestações, ou eu quero exercer o meu direito de fazer as minhas perguntas, de fazer as minhas considerações, se forem impertinentes, que o senhor indefira, por favor, mas não a outra parte, né? É verdade. A gente costuma sempre dizer que o advogado, além dele estar com controle emocional, e aí está bem relacionado, ele tem que estar preparado para falar em audiência, para se postar. Ali é o momento que ele vai resolver muita coisa, inclusive a tranquilidade na condução da audiência, como ela vai transcorrer. Quanto mais você estuda sobre a audiência, quanto mais audiência você assiste, mais essa tranquilidade vem naturalmente. Tá? Até pega um gancho aqui, se você não tem muita experiência, cara, audiências online, dá uma googada, escreve aí no Google, audiências online. Tem um portal com inúmeras audiências, inclusive trabalhistas, gravadas por Boris, acho que o Christian, não sei se tem também audiência lá, audiências cíveis, criminais, para você assistir. Devora, tá? Aproveita aí o período que você tem à noite, final de semana, devora aí o audiências online, audiências reais, gravadas. Eu não quero ir lá no fórum porque eu tenho vergonha de pedir para assistir a audiência dos outros. Assiste em casa, põe um fonezinho lá, se tranca no quarto se você não quer que ninguém veja você assistindo. O importante é você aprender. Vamos piorar um pouco mais agora para a gente finalizar, porque eu acho que quem está até aqui com a gente merece ouvir isso. E a intimidação do juiz? Infelizmente a gente tem que tocar na ferida. O juiz intimidando o advogado, sendo grosseiro com o advogado, o juiz pré-julgando. Às vezes o juiz vira no depoimento pessoal para testemunha e fala assim, você acha que eu acredito nessa historinha? Não é incomum isso. Exatamente. Não é incomum. Tá? Eu repito, nós estamos no ambiente acadêmico, nós não estamos criticando postura de magistrado. Os meus colegas que estão assistindo, que recebam isso de coração aberto. A gente precisa evoluir como membro de um poder. Tá? Essa intimidação, eu sei que é comum, eu sei que acontece, eu tenho plena certeza de que é com a minoria do judiciário, tá? Não é com a maioria. Eu conheço vários magistrados que têm uma postura exemplar na sala de audiência, mas também conheço alguns que têm essa postura intimidatória, que dão de dedo, que manda advogado calar a boca. Inclusive, vira e mexe, corre gravação disso na internet. Basta você fazer uma pesquisa no YouTube, briga na sala de audiência, você vai encontrar um monte de vídeo nesse sentido. Como que nós, como membro de um poder, como magistrado, podemos fazer para melhorar? Você acha que conversar sobre isso já é um pontapé inicial? Eu não tenho dúvidas, é que, infelizmente, a gente percebe, como você disse, basta uma simples pesquisa na internet que você encontra. E eu já tenho, talvez, eu não sei o seu tempo de sala de audiência, como eu sou juiz desde maio de 1998. Provavelmente eu já tenha sido grosseiro
em sala de audiência, né? A gente, como ser humano, está sujeito a isso. Mas eu tenho procurado me portar cada vez mais de forma a deixar o advogado fazer o seu trabalho, de deixar o advogado realizar aquilo que ele foi contratado para fazer. E aqui eu posso registrar, eu nunca tive, nesses 22 anos, nenhuma reclamação na corregedoria ou processo administrativo ou uma representação por ter destratado um advogado. Então eu tenho, na minha pessoa eu posso falar. E o fato de nós estarmos discutindo aqui entre 3 magistrados essas situações, eu acho que demonstra um amadurecimento da magistratura, de olhar para dentro de si, olhar para dentro e depurar aqueles atos que ocorrem sim. Infelizmente ocorre essa intimidação. E aí o advogado, neste momento, tem que estar cada vez mais sereno e mais preparado para, se for o caso, falar: excelência, com a sua licença, eu estou ligando aqui o celular, hoje todo mundo tem um celular que grava, eu estou gravando audiência porque eu não tolero isso, por causa disso, tentando, dentro do possível, se manter calmo e sereno. Com o mesmo tom de voz. Exatamente. Sim. Tom de voz, eu gosto de falar com os meus alunos. O tom de voz que você falar bom dia é o tom de voz que você tem que falar tchau. Isso. Você não pode ter variação de tom de voz dentro da sala de audiência, porque senão mostra desequilíbrio emocional. Só antes de passar a palavra, Boris, a gente precisa amadurecer como magistratura, e nós vamos fazer isso melhorando o formato de acesso, que hoje os concursos não filtram por capacidade de controle emocional, não tem nada disso nas provas. O filtro do concurso hoje é quem decora mais lei, quem decora mais jurisprudência, quem sabe fazer uma sentença. Não há uma fase onde você testa o controle emocional da pessoa e tira ela se for necessário. Mas lá o período de estágio probatório. Eu nunca ouvi falar que alguém no período de estágio probatório foi mandado embora. Até porque às vezes o cara segura 2 anos. Depois de 2, 3 anos ele começa a ser grosseiro, começa a desrespeitar. E segundo, a gente, na formação do magistrado, bater muito sobre isso. Eu ia falar justamente sobre isso. Isso que faz a gente tomar porrada. Essa postura... Perder a juizite. Perder a juizite. E saber que você não é mais importante do que ninguém, que você não manda na sala. Inclusive, aquelas salas de audiência onde o local do juiz é mais elevado, isso é uma coisa que tem que acabar. Tá todo mundo no mesmo plano. Tem ainda sala de audiência, eu não sei como é que é lá na Justiça do Trabalho, onde a cadeira do juiz fica mais alta. Não tem nenhum sentido em existir isso mais. Né? Então a gente precisa fazer esse exercício. Mas, Boris, e aí? E o advogado que está sendo intimidado? Ele quer saber o que ele vai fazer na prática. Tá? O que você fala para esse cara fazer na prática? Primeiro é registrar, né? Ele tem que registrar naquele momento em audiência, tem que se portar irresignado com aquela situação, se for o caso, gravar. A gente não quer que ninguém tenha problema, mas se o excesso for grande demais, se alguma coisa, você tem as portas de corregedoria, de ouvidoria abertas para isso. A nossa intenção não é fomentar que ninguém busque esse caminho, até porque a gente não gostaria que esse caminho fosse utilizado por uma falha nossa do Poder Judiciário, mas se for necessário, você é profissional, você tem formação, você tem um conselho de classe, digamos assim, que é a OAB, muito forte, que certamente vai lhe prestar apoio, né? A OAB, na nossa visão do judiciário, ela consegue dar um bom suporte para os advogados, pelo menos na Justiça do Trabalho a gente sente como uma instituição respeitada, e basicamente o que você disse, manter a calma, fazer todo o registro que for necessário, para que no momento adequado, se assim for necessário, você até possa arguir uma suspeição, você possa, né, tomar alguma providência se for necessário. O que é importante, você tem ressaltado desde o começo, a gente sempre procura olhar, muitos seres humanos ficam marcados com aquela situação ruim, né? Mas a grande maioria das vezes as audiências ocorrem de maneira tranquila, ordeira. Se você parar para pensar, nós mesmos, quantas audiências a gente já fez na vida e a gente acaba se lembrando mais daquelas que nós tivemos problemas, né? Então, acho que assim, se você se deparar com um profissional que às vezes
não tem um perfil que não seja vocacionado para a situação, ou talvez esteja passando por um dia ruim, né? Você tem que tomar as medidas que você tiver que tomar, mas procure lembrar das outras 1000 audiências que você fez, né? De que a vida também, né? Ela flui tranquilamente, né? Esses dias atrás, uma seguidora me contou, me mandou um direct dizendo que ela foi para a audiência, que a juíza foi super grosseira e não sei o quê, e de repente a juíza desabou a chorar, começou a chorar no meio da audiência. Sim. E aí ela ficou sem reação, ela levantou e falou, abraçou a juíza. E aí a juíza falou, olha, desculpa, eu tô sendo grosseira, tô sem paciência, porque faleceu um amigo de escola do meu filho. E eu tô sem saber como raciocinar. Exato. Então a gente tem a capacidade também de entender, tem gente que é grosseira por natureza, Sim. mas tem gente que às vezes passou por um dia ruim, né? Então eu tenho que ter essa capacidade de enxergar no advogado também, às vezes um dia ruim, um momento ruim. Agora, o que a gente não pode esquecer é que tomar essas atitudes, eu vou, por exemplo, representar um magistrado, eu vou falar para o magistrado que eu vou filmar. Eu tenho certeza que o advogado que está assistindo a gente está pensando assim, eles estão falando isso porque não é com eles, né? E aí, esse cara vai me perseguir pro resto da vida se eu fizer isso. Esse cara vai julgar todos os meus processos improcedentes. A comarca é pequena, só tem um juiz, se eu fizer isso eu tô lascado. Tô morto. É claro que isso passa na cabeça do advogado, mas eu sempre gosto de dizer, eu acho que dá pra gente fechar com esse raciocínio. A advocacia não é profissão para covarde, já dizia Sobral Pinto. Às vezes você vai ter que ir para o embate. Às vezes esse enfrentamento vai acontecer uma vez na sua vida. Exato. Agora, embate não é falta de educação nem falta de respeito. Se você vê que o juiz passou do limite, esses dias atrás também um seguidor me contou, o juiz na audiência criminal virou para o réu e falou, você tem bem cara de bandido mesmo. Falou para o réu, ou seja, o réu já estava julgado. Então esse é um caso extremo para você falar, não, peraí. Esse juiz não pode atuar assim, nesse processo. Eu vou alegar a suspeição desse magistrado. Agora, tecnicamente, você não precisa ofender, você não precisa... As pessoas, elas marcam quem ofende como pessoa. Se você ataca um erro técnico, esse erro técnico passa, não fica marcado na memória da pessoa. Não, mas o juiz vai me marcar. Bom, então você tem que escolher. Você é advogado ou você quer ser meio advogado? Porque o meio advogado é aquele que deixa o interesse do cliente dele no chão para não ficar mal com o magistrado. É claro que eu torço para que isso não aconteça com você, mas se acontecer, você precisa saber como agir. Tá? É verdade. Galera, a gente já está com mais de 1h30 aqui de podcast. Eu espero que tenha sido muito útil para quem está assistindo a gente. Queria passar a palavra para o Boris, depois para o Christian, para a consideração final aí, rapidinho, para a gente poder encerrar. Eu quero agradecer o convite, Zé, foi um papo ótimo aqui, tanto que se estendeu bastante. Quero dizer para você que está acompanhando a gente que é uma honra a gente poder contribuir de alguma forma com a melhora do nosso meio ambiente laboral, né? Advogados bem preparados ajudam também a conter esses tipos de abuso. Quanto melhor preparados os advogados estão, menos abuso de autoridade tende a ocorrer, menos problemas a gente tem que ter. A gente se coloca à disposição nos nossos canais, nós temos a Liga Trabalhista que está em todas as redes sociais, completamente abertos para receber sugestões, receber críticas e para poder colaborar, né? Para poder contribuir para a melhora da sua advocacia e da justiça do trabalho, por consequência. Né? Legal. E aí, Christian? Da minha parte, Zé, agradecer o convite, foi uma honra muito grande estar aqui com você, um juiz de referência no Brasil, né? De um nome consagrado. É uma honra para nós da Liga Trabalhista estar aqui e esperamos ter contribuído com vocês que estão ouvindo nosso podcast, estão nos vendo também, que vocês cada vez mais estudem como nós temos estudado, porque o conhecimento nunca é demais. É isso aí. Galera, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer esses dois amigos aqui, magistrados, que ajudaram aí a gente a abrir um pouco a cabeça de cada um deles, a minha também, para falar desse assunto, diferenças e semelhanças da audiência. Eu acho que deu para você sacar a importância desse tema e o quanto a gente precisa estudar. Agradeço a sua presença. Se você gostou ou não gostou, escreve no comentário aqui embaixo, porque é assim que a gente vai melhorar. Tá? Se você não me falar, eu não vou saber o que está agradando, o que não está agradando. E se você de alguma forma acha que esse podcast pode ajudar outras pessoas, marca no comentário, compartilha, faz o que for preciso para a gente girar a roda do conhecimento. Aquilo que é bom, eu procuro passar para frente. Se você gostou, ajuda a gente a passar para frente. É isso aí, um grande abraço, eu te espero no nosso próximo episódio.